após essa abordagem, né, de dar uma pincelada de forma geral aí dessa parte da legislação em si, mas vamos à legislação que realmente nos compete, tá? Que é a legislação tributária, ou seja, o nosso Código Tributário Nacional. Então, dentro do Código Tributário Nacional, obviamente, né, é que vão conter todo o nosso ordenamento legislativo sobre os nossos tributos. Então, primeiramente, cabe a gente destacar o quê? O nosso Sistema Tributário Nacional. Ou seja, ele é o conjunto de normas e instituições. É né, digamos assim, a instância, né, é o conjunto como um todo daquilo que é, né, daquilo que tem competência de tributar. Ou seja, finalidade de instituir e arrecadar tributos. Então, nós estamos falando União, Estados, Distrito Federal e municípios. Cada um dentro da sua esfera tem as suas normas, tem as suas condições de estarem tributando. Lembrando que veio nessa delimitação da Constituição, mas que aqui agora vai ser especificado. E aí, né, na Constituição especificamente falando, nós temos dos artigos 145 a 162, é quem vão estar, né, delimitando as normas, ou seja, especificando, dizendo, olha, o sistema tributário nacional é assim, assim, assado, a União tem competência para isso, o Estado tem competência para aquilo, e Distrito Federal e municípios para aquilo outro. Então, dentro desse conceito, dentro desse conjunto, é que a gente tem o nosso sistema tributário nacional, mais conhecido como STN. E aí, claro que dentro do nosso STN, nós temos que ter a parte legislativa. Então, o STN se consolida no CTN, que aí o CTN é o código, ou seja, a lei propriamente dita. Então, o nosso CTN, inclusive nós conseguimos ter um livro maravilhoso, desse tamanho assim, do CTN, comentado. Se me perguntarem, eu iria indicar o do professor Eduardo Sabag. Ele é sensacional, CTN comentado, um advogado também formado em letras, então o cara é muito bom, tá? A Lei Ordinária número 5.172 de 1966, tá? E alterações posteriores. Passa a denominar-se o Código Tributário Nacional. Então, claro, você pega aquele troço lá de trás, né, com as atualizações e tudo mais, então ele passa a ter o nome, né, de Código Tributário Nacional. Muito similar, né, a gente pode falar da CLT. Consolidação das leis trabalhistas, né? Leis do trabalho. O que é CLT? É um catadão, né? Você saiu reunindo um monte de legislação e as suas alterações e reuniu. Professor, o que é o CTN? É o Código Tributário Nacional. O que é a CLT? É a consolidação das leis do trabalho. Ou seja, é a mesma coisa. No CTN está o conjunto de leis sobre o tributo, na CLT está o conjunto de leis trabalhistas. Então, nós contadores vamos precisar dos dois. Mas aqui especificamente a gente está falando agora do CTN. E aí lá ele vai dispor sobre o quê? Vai dispor sobre o Sistema Tributário Nacional e vai dizer como é que funciona aí a parte tributária, né? Em nível da União, a nível de Estado e a nível de município. Aí, sempre que a gente falar município, pessoal, lembre-se do Distrito Federal, que ele se equipara, né? No caso, a município aqui, quando a gente estiver mencionando. E aí, no final das contas, pessoal, é tudo pensando nisso aqui, tributos, né? O que é esse tributos? Pelo amor de Deus, é a maior, né? Todo mundo só escuta dizer que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo e tal, tal, tal. E estamos aí agora, né, recebendo propostas da reforma tributária que precisamos. Não sei se é essa que estão querendo apresentar, mas precisamos. Nós temos um sistema tributário excessivamente complexo que nós temos. Vamos supor que eu iria chutar, não tenho essa pesquisa, mas já tem uma pesquisa boa de se fazer. Qual é o percentual dos contadores do Brasil que conseguem calcular, digamos, todos os tributos, né? União, estados e município, e com todas as suas peculiaridades.
eu acho que a gente não chega nem a 10%, porque é humanamente impossível você saber de todas essas regras. Gente, é um negócio absurdo. Todo dia tem uma regra diferente, cada produto tem uma regra diferente, tem uma situação diferente, cada estado tem uma lei. Então, é uma loucura. Então, nesse sentido, pessoal, eu acredito também que a reforma tributária ela é muito importante e seria maravilhoso, né? Aí, claro, você tem várias correntes defendendo, cada um puxando a sardinha para o seu lado, mas o que a gente precisa realmente é que ter uma simplificação dessa nossa área tributária. E de preferência também uma desoneração, né? Porque é muito carregado, é muito pesado. Se a gente pegar os cuponzinhos fiscais, né? As notas fiscais que agora são obrigadas a informar quanto é de tributo, a gente vê lá como realmente é muito impactante no preço que a gente paga em relação aos tributos. Mas aí, em cima desses bichinhos, né? Em cima de toda essa dificuldade, a gente vem sempre com a pergunta, no final das contas, o que, né, cara pálida seria tributo, né? Então, segundo o nosso CTN, né, que é o Código Tributário Nacional, e claro, se ele é o nosso código, a gente vai ter que sempre recorrer a ele quando se tratar em matéria de tributo. Então, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir e que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eita, rapaz, esse negócio de tributo é doído. O que é essa bagaceira toda, pessoal, no final das contas? Então, a gente tem que analisar pedacinho por pedacinho desse conceito, porque cada pedacinho desse daí tem uma explicação do tamanho do mundo, mas esse aqui é o conceito formal que está no nosso CTN, no nosso artigo 3º. Então, se a gente for analisar pedacinho por pedacinho, vamos lá. Primeiro, é uma prestação pecuniária. O que isso quer dizer? Que o tributo ele tem que ser pago em moeda, em unidade. Se no Brasil o que está valendo é o real, a gente tem que pagar ele em real. Ele não pode ser feito com pagamento in natura, in labore, ou seja, ele não pode ser permuta. Ah, eu estou devendo 100, né, R$ 1.000. Eu vou trabalhar para ti, então. A gente troca, governo. Eu vou trabalhar para ti como contador durante um mês, um salário mínimo, e aí a gente zera essa conta. Não, isso não existe. Nós temos que pagar em reais. Eu não posso pagar em... Ah, professor, e quando meus bens são apreendidos? Não, aí é diferente. Você não está pagando tributos, né? O que você está fazendo é uma execução de dívida. Já passou da fase de pagamento, já foi judicializado e foram atrás dos bens para leiloar, porque eles não vão ficar com bem, eles vão leiloar para aí converter isso em dinheiro. Porque o Estado não quer o seu carro, ele não quer a sua casa, ele não quer os móveis da tua empresa, ele quer o dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro é o que é usado para a máquina funcionar, né? Então, além de prestação pecuniária, ele também é compulsória. Bom, a palavra já diz. O que é compulsório, pessoal? É uma obrigação. E aí é muito simples. Quem é que quer pagar tributo? Ninguém. Se ninguém quer pagar tributo, é claro que ele tem que ser obrigatório, porque se tu for deixar, não, olha, você está me devendo, né? Seu imposto de renda deu aqui para você pagar 3 mil. Então, você paga se você me quiser. Quem diabos vai pagar? Ninguém ia pagar. Então, tem que ser compulsório. É obrigatório. E claro que se fosse depender da vontade, ninguém ia pagar nada. Então, tem que ser compulsório. Além de compulsório, né, pecuniário e compulsório, tem que ser em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, o tributo ele tem que ser expresso em moeda corrente nacional. Então não adianta você querer chegar aqui e pagar o tributo em dólar, né, ou em euros. Não, você tem que colocar na moeda corrente nacional. Ainda, que não constitua sanção de ato ilícito. Ou seja, o tributo, pessoal, ele não é uma multa, ele não é uma penalidade, né? Você não está sendo punido por uma infração. Não. Na verdade, o que ele tem é o pressuposto de uma prática lícita. Ou seja, você está vendendo, né? Você é uma empresa que vende celular. Então, toda vez que você vender celular, você vai pagar um tributo por ter ganho, né? Ter oferido renda em relação àquela venda de celular, mas é um ato lícito, certo? Ah, professor, eu vendi maconha. Não, você vai ser preso, você não tem que ser tributado, você vai ser preso por ter vendido algo ilícito. Então,
Perceba que tributo, não existe tributação de atos ilícitos. Apesar de que na parte específica da maconha existe uma corrente que defende a tributação, a legalização da venda. O que, de certa forma, iria aumentar o faturamento e talvez... Não estou falando da parte social, por favor. Estou falando, né, da parte de tributação em si. Realmente seria mais uma fonte de renda. De renda para o governo, para o fisco, né? Porque se toda vez que tivesse uma venda, o plantio, a produção e tudo mais, então deixaria de ser ato ilícito e passaria a ser algo legalizado. Então, você poderia, sim, realmente tributar. Então, não pode constituir sanção de ato ilícito. Ele não é uma multa. Eu fui multado no imposto de renda. Não, peraí. O imposto de renda é uma coisa. O imposto de renda é sobre a renda que você ganhou. A multa é pelo atraso. O atraso é uma sanção. Você cometeu um atraso, né? Violei uma lei. Minha lei dizia que eu podia pagar só até o dia 30 de abril. E eu estou querendo pagar no dia 30 de maio. Então, eu tenho uma sanção. Aí é uma multa. Certo? Avançando. Instituída em lei. Ou seja, nenhum tributo ele vai ser criado ou majorado sem lei que o estabeleça. Pessoal, nós já temos uma carga tributária elevadíssima. Imagine se pudesse ser um negócio solto. Rapaz, chega aí chega o prefeito e fala, rapaz, aumenta lá o preço porque eu quero arrecadar aqui mais. Não funciona assim. Você tem que ter o quê? Você tem que ter o colegiado, que são nossos representantes. Não nos esqueçamos. Inclusive, é muito bom lembrar disso, porque já começamos, né, as pré-campanhas. Então, lembrem-se. São os nossos representantes. O cara que você vota, ele tem que ter o teu pensamento. Você tem que concordar com as ideias. Por quê? Porque ele vai te representar. E ele te representa numa hora como essa. Numa hora de quê? É numa hora em que você quer instituir a lei, aí, sei lá, a lei de cobrança, uma lei de um toque de recolher, a lei de cobrança de imposto de... pronto, aí, o imposto agora que estão querendo ser criado. Imposto de quê? Imposto digital, ou seja, uma CPMF aperfeiçoada. Se surge esse novo tributo, cada transação nossa, você vai pagar aí de 0,2% a 0,4%. Então, transferiu o dinheiro, recebeu o dinheiro, pagou o boleto, recebeu o salário, vai ter tributação ali em cima. Então, percebam que quem é que vai permitir isso acontecer ou não? É o Congresso. São quem? É a lei. Se for aprovado a lei, né, manda-se o projeto, se a lei for aprovada, todos nós vamos ter que pagar. Por quê? Porque está instituído em lei. Então, perceba que é uma reação em cadeia. Quem você escolhe tem que ter a sua linha de pensamento, que é para chegar lá na frente o cara não fazer uma coisa que você não gosta, que você não compactue, ou pelo menos diminuir a chance disso acontecer. Claro, não tem como garantir, mas diminuir a chance disso acontecer. Por quê? Porque é ele que vai lhe defender, ou ajudar a te afundar, que aí a ideia aqui, né? Um tributo tem que passar pela legislação, tem que ter uma legislação. E essa legislação ela é feita por aqueles que nós votamos, aquele que é para nos representar. E ainda, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, o fiscal, ele não vai escolher quando te cobrar. Rapaz, eu quero te cobrar amanhã. Não, não é assim. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, o Simples Nacional, o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele tem até o dia 20 de todos os meses para pagar o imposto dele. Então, o que isso significa? Significa que a Receita Federal não pode bater na porta do microempreendedor individual no dia 15 e dizer, ei, você está me devendo, me pague, você vai ser autuado, vai sofrer. Não, como assim? Por que eu estou lhe devendo? A lei não estabeleceu que é todo dia 20? Como é que você está me cobrando dia 15? Então, por isso que tem que ser algo plenamente vinculado. Vinculado a quem? A lei. Tudo é na lei. A lei ela tem que estabelecer tudo. Como cobrar, como calcular, quando pagar e quem cobrar. Então, tem que estar tudo em lei, tem que estar vinculado. E é uma forma de quê? Uma forma de proteção e estabelecer um equilíbrio. Nem o fisco pode vir aqui querer, né, fazer do jeito que quiser, e nem eu também posso querer fazer do jeito que eu quiser. Não,
Todos os dois têm que fazer o quê? Conforme está na lei. E aí o negócio começa a funcionar direitinho. Beleza? Então, em cima disso, a gente finaliza, né? A parte de essa parte do conceito do que seria o tributo. E aí a gente vai entrar aqui na capacidade tributária. A capacidade tributária, nós vamos ter dois participantes, né, deste duelo, digamos assim. Nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. E a pergunta é, quem é quem? Nós, contribuintes, nós somos o sujeito ativo ou o sujeito passivo? O passivo, né? Na maioria das vezes, nós seremos o sujeito passivo. O que é aqui, pessoal? Quando a gente pontua, né? O sujeito ativo, ele é o cara, né? Ele é a personalidade que tem o direito de cobrar, né? Quando a gente tem a imagem clássica, né? A gente tem a imagem clássica do imposto de renda, é o leão, né? A gente diz, rapaz, está chegando o leão, a mordida do leão. Por quê? Porque realmente o sujeito ativo, na maioria dos casos, ele vai ser o governo, né? Ele vai ser o fisco. Por quê? O sujeito ativo, ele é o cara que é o credor do tributo. Ele é quem tem o direito de cobrar aquela situação. Ou seja, ele é o sujeito ativo. Ele está indo, né? Ei, meu amigo, você está me devendo imposto de renda, contribuição social, PIS, ISS, Simples, Valei-me, meu Deus do céu, um monte de coisa. E o sujeito passivo, coitado, é quem está devendo, está sendo cobrado. Ou seja, ele tem a capacidade tributária passiva. Ele é o cara que tem que, né, ser cobrado, é o cara que vai ter que desembolsar. E normalmente é quem que faz esse papel? Somos nós, né, pobre coitados, esfolados o tempo todo. Mas existe, né? Existem situações em que não será nessa sistemática. Alguém sabe me dizer alguma? Vão refletindo aí. Como é que funciona, pessoal? Vamos aqui num esquemazinho. Na maioria das vezes, né? Olha o nosso, né, o contador aí, como é que funciona. Nós estamos aqui no nosso escritório, bonitos, né? Todos formados, com seus diplomas, mestre, especialista, ricos. Vamos lá. Aí chega lá o seu cliente, o que é que ele faz? Ele entrega lá as notas fiscais de venda, as notas fiscais de entrada, as despesas, né, a movimentação dos funcionários. Vai ele entregando aquela papelada toda da sua empresa. Quando ele lhe entrega, o que o contador faz? Ele vai lá e vai comunicando para a Caixa Econômica lá, né? Ó, ele deve tanto de FGTS. Aí manda lá para a Receita Federal, ó, ele deve tanto de INSS. Lá para a Receita Federal, ele deve tanto de Simples. Ó, lá para o Estado, e para o município, e para todo mundo. Nós, né? Nós, contadores, a figura, nós estamos no meio dessa relação aqui só distribuindo. Pega de um, passa para o outro. Pega de um, passa para o outro. Mas a obrigação tributária, ou seja, essa relação de capacidade tributária, o contador ele é um mero figurante, ele está ali no meio de campo, né? É o camisa 10. Mas um é o empresário, uma figura, um representante é o empresário, o outro é o fisco. Estão em lados opostos. Na maioria das vezes, o fisco é o nosso sujeito ativo e o empresário é o passivo. Ou seja, o governo está sempre aqui, ó, abocanhando, buscando dinheiro do nosso cliente, né, do nosso empresário, que, diga-se passagem, nós informamos quanto que é. O governo não sabe só, a gente manda para ele dizendo, ó, ele vai lhe pagar R$ 1.000 de imposto de renda, aí você manda o DARFzinho lá para o cliente paga e envia o dinheiro para lá. Quando isso acontece, maravilha, segue o barco. Agora, quando o cliente não paga, aí vem o governo, né, o fisco, para dar uma mordida maior, pegando multas, sanções e tudo mais. Mas a questão é, esse movimento do governo, do fisco, vir abocanhar o nosso empresário, ou seja, o empresário na posição passiva e o fisco na posição ativa, esse movimento ele pode se inverter também. E a pergunta é, como? Em qual momento isso pode se inverter? Alguém?
É, pelo visto vocês nunca morderam o fisco. Aparentemente estão sendo mordidos o tempo todo. Mas, ilustres, nós temos situações em que, né, o contribuinte pode possuir um crédito a ser restituído pelo fisco. Ou seja, numa situação como essa, o fisco passa a ser o sujeito passivo e o contribuinte passa a ser o sujeito ativo. Professor, como é que isso pode acontecer? Ilustres, imaginemos, né? Uma situação aqui maravilhosa. Tem aqui a empresa, ela está aqui, ó, deixa eu ver o nome aqui de alguém aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. A Dayana. Dayana, né, se formou, é uma contadora maravilhosa. E aí mandamos lá, ela calcula o imposto de janeiro, calculou o imposto de fevereiro, calculou o imposto de março. E eu aqui, pagando. Paguei janeiro, paguei fevereiro, paguei março. Quando a gente chega lá em junho, aí a Dayana me liga. Ei, Rodrigo, deixa eu te dizer um negócio. Eu calculei um negócio aqui errado. Tu pagou mais imposto do que o que devia. Ou seja, o que que acontece? Nesse exato momento, o fisco está me devendo. Por quê? Porque eu paguei mais do que o que eu realmente deveria. Então, se eu paguei mais do que o que eu realmente deveria, eu tenho direito de quê? De pedir meu dinheiro de volta. O fisco está me devendo. Então, a Daiane retifica as declarações, faz a apuração correta e vai dizer, ó, você tem 3 mil para pegar de volta. Aí eu vou lá, ei, devolve meu dinheiro, querido. Eu paguei a mais, então você tem que me ressarcir. Então, nesse momento, que é um momento não muito usual, mas nesse momento, o fisco é o sujeito passivo e eu o sujeito ativo. Então, eu vou lá, ó, arrancar meu dinheiro de volta. Aí, claro, numa situação como essa, pessoal, na maioria das vezes o governo não devolve o dinheiro, né? A gente acaba pedindo uma compensação. É mais prático, né? Não, deixa esse crédito aí, eu vou amortizando, né, dos próximos pagamentos. Mas é direito seu pedir de volta, tá? É crédito seu, então você pode estar solicitando a devolução em espécie. Então é nesse sentido que a gente consegue ter uma inversão, tá bom? E aí, avançando então, nós vamos agora aqui para as espécies de tributos. O que é que nós temos aqui, ilustres? Bom, as espécies de tributos. Tributos, pessoal, eles podem ser o quê? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Isso aqui está no artigo 5º do nosso Código Tributário Nacional, ou seja, está em lei, é o que a gente tem e eles são os nossos tipos de tributos. Então, cada um tem as suas especificidades, cada um tem as suas peculiaridades, e aí a gente vai estar aqui debatendo agora um pouquinho em cima do que é que cada um realmente consegue desenvolver, certo? Então vamos lá. Primeiro, tributo, pessoal. Ele é um gênero que se classifica em duas espécies, ou seja, eles podem ser vinculados e não vinculados. O que é vinculado e o que é não vinculado? Bom, vinculados nós temos taxa e contribuição de melhoria. O não vinculados nós temos os impostos. Professor, o que isso significa, professor? Que para mim, vinculado, não vinculado, o que isso quer dizer? Senhores, quando a gente fala vinculado, o que a palavra nos remete? Quer dizer que está atrelado a alguma coisa, ou seja, tem uma ligação com alguma coisa. Então, o que isso quer dizer? Bom, nós temos 3 tipos de tributos. 2 são vinculados e 1 é não vinculado. E o que isso quer dizer no final das contas? Isso quer dizer, pessoal, que aquilo que é não vinculado, ele não tem uma destinação específica. Ou seja, ele pode ser utilizado para fazer o que quiser, serviços universais. Então, percebam que quando a gente fala de impostos, ele é o único que é não vinculado. Então, imposto
ele já não tem uma destinação específica. Quem vai fazer isso, né, são outros normativos, né, outras diretrizes. Mas quando você arrecada, ele não é obrigatoriamente, ó, paguei, pronto, exemplo clássico. Inclusive, graças a Deus, estou sendo beneficiado agora com asfalto na minha rua. Então, mas o que acontece? E eu falei muito isso durante a minha vida, né? Rapaz, eu pago IPVA para quê? Se eu não tenho nem asfalto na minha rua. Mas aí é que tá. O IPVA, né? Ele é um imposto. Ele é um imposto sobre a propriedade, né, de veículos automotores. Então, eu pago IPVA não é para eu ter uma contraprestação, ou seja, não é para eu ter asfalto. Eu pago IPVA é porque eu tenho um carro. Agora, o que vão fazer com esse dinheiro, né? Ele não está atrelado. Ah, eu paguei IPVA, então vai ter que jogar esse dinheiro todo em asfalto, já que é para o carro, né? Ou em moto e tal. Não. Ele pode ir para a saúde, ele pode ir para a educação, ele pode ir para a segurança. Então percebam que imposto ele não é vinculado, ele não tem uma destinação específica. Então, por mais que pareça um negócio contraditório, a gente nunca pode falar um negócio desse. Rapaz, eu pago IPVA e não tenho nem rua para andar, mas isso não é vinculado. Ah, professor, mas não era melhor que fosse? Bom, a questão é que em determinado momento, quando você parasse de pegar essa, né, o IPVA, em determinado momento, você não ia ter mais ruas para asfaltar. Seria um cenário maravilhoso. Mas o que acontece? Você tem prioridades. Aí você imagine, né, saúde, você imagine educação, você imagine. Então, o que acontece? Nessa modalidade de arrecadação, imposto de renda, né, ICMS, o que acontece? Você tem que ter uma liberdade para manusear esse recurso. Por quê? Porque os impostos é a maior fonte, né, é a maior fonte de arrecadação do governo. Então, ele não pode estar engessado demais, porque você poderia ficar sem como utilizar aquele recurso. Porque imaginemos o IPVA, que se ele só pudesse ser utilizado para asfaltar, um exemplo, né? E aí uma cidade já está 100% asfaltada, beleza, o que você vai fazer com esse IPVA a partir de agora? Se ele obrigatoriamente tem que ir para asfalto, você vai começar a ficar asfaltando por cima de asfalto? E diga-se passagem, se o asfalto fosse feito de forma decente, ele durava 10 anos. Então a gente já teria, né, o Brasil inteiro asfaltado e não precisaria estar gastando dinheiro novamente com ele. Mas o raciocínio é esse. Então, para que se possa, né, melhor utilizar. Isso não, eu não estou dizendo que é o que acontece, mas estou dizendo na teoria, tá, pessoal? Para que você possa utilizar, né, essa arrecadação da melhor forma possível, então os impostos eles acabam sendo não vinculados. Mas aí você já vem, né, com taxas e contribuições. Já as taxas, ela já é um tributo vinculado e aí ele é específico de algum serviço público. Então você tem taxa de lixo, né, taxa para emissão de passaporte, taxa para emissão de alvará, taxa para emissão de alvará de vigilância sanitária. Então percebam que você paga um valor específico e você sabe o que você vai receber. Ó, eu paguei R$ 150. Para que é isso aqui? É para o meu alvará da vigilância sanitária. Você não tem como receber outra coisa por aquilo ali. Já está vinculado. É um alvará. Então, eu paguei por aquele alvará, eu vou receber aquele alvará. Você não pode pagar, né, pela taxa de emissão de um alvará e receber um passaporte. Isso não existe. Então, você tem que ter, né, receber aquilo com o qual o pagamento está vinculado. E aí nós ainda temos as contribuições, né? Contribuições de melhoria, que representa benefício direto ao contribuinte, né? Por exemplo, nós temos aí o PIS/PASEP. Você paga, inclusive, né? Ele era para ser um programa para integração social, né? Para que você pudesse ter situações de melhoria. Ah, professor, eu não enxergo isso de maneira direta. Bom, na teoria, esse recurso ele tem que ser utilizado para melhoria da situação, né? Do contribuinte, da sociedade. Então, quando você vê recursos como esse, eles vão lá para a Seguridade Social. Então, ajuda a pagar, por exemplo, um auxílio maternidade, né?
um auxílio-doença. Então, é nesse sentido. Você acaba tendo esse retorno, e aí sim fica vinculado a determinados tipos de locais, determinados tipos de benefício. Então, é nesse sentido também que se desenvolve. E aí, senhores, o que a gente tem? Nós temos aqui agora as competências, tá? Competências de instituir tributo. Quando a gente falou, né, lá na Constituição, a gente dizia que a Constituição iria delimitar, tá? Isso tá específico. Então, quando a Constituição delimita, ela não cria o tributo, tá? Ela diz quem tem poder de criar tributo e sobre o quê. Então, lá na Constituição, eles dizem o quê? A União, ou seja, né, a nível nacional, ela tem competência para tributar o quê? Tributar sobre importação de produtos, sobre exportação de produtos, sobre rendas e proventos de qualquer natureza, sobre produtos industrializados, sobre operações de crédito, sobre câmbios, seguros relativos a títulos de valores imobiliários, sobre a propriedade territorial rural e sobre a grande fortuna. Percebam que aqui ele está, né, na Constituição apenas delegando, ou seja, distribuindo competências, é dizendo quem deve legislar sobre. Não quer dizer que nós tenhamos o tributo já instituído, tá? Por mais que a gente saiba dessa tela aqui qual é o único imposto, né, qual é o único tributo que não foi instituído, mas o que a Constituição prevê é competências. Olha, a União deve legislar sobre. Então, sobre cada uma dessas temáticas, a União é quem tem competência para instituir, majorar, né, tributos. Ainda, para os estados e Distrito Federal, você tem o quê? Transmissão causa mortes e doação de qualquer bens e direitos. Ainda, operações relativas à circulação de mercadorias e sob prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que operações e as prestações se iniciem no exterior. E também sobre propriedade de veículos automotores. Claro que a gente vai lendo, né, as competências e a gente já vai lembrando de tributos que já existem, né? Faz parte, é assim mesmo. O que a gente está apresentando para vocês é exatamente a competência sobre o que cada esfera, né, pode estar legislando, né, instituindo tributos. E por fim, nós temos aqui os municípios, tá? Os municípios, eles podem estar, né, legislando tributos sobre transmissão intervivos por ato oneroso de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, propriedade predial e territorial urbana e o serviço de qualquer natureza. O que a gente percebe aqui, né? A gente percebe que a maioria desses tributos já foram instituídos, já foram criados. A questão é, qual é o que não foi e por quê? Então vamos lá. Quando a gente fala aqui, ó, sobre renda, né? Entes, nós temos aqui, ó, quem é que tem poder, né, de tributar sobre a renda? A União. Então você tem aqui, ó, o imposto de renda, você tem contribuição previdenciária, você tem a contribuição ao seguro de acidente de trabalho, você tem a contribuição ao salário e educação, você tem a contribuição ao Sistema S. Então percebam que a União instituiu tributos sobre a renda e somente ela aqui tem essa competência. Aqui em cima é um quadro comparativo, né, um quadro resumo em que você consegue, inclusive, visualizar em quais artigos da Constituição Federal nós temos essa prerrogativa. Já sobre o patrimônio, né, e aí quando a gente fala isso, pessoal, nós estamos falando sobre a sociedade, né? Então nós estamos falando de pessoa física e pessoa jurídica. Então, a gente fala de renda, é imposto de renda de empresa e imposto de renda pessoa física. Quem tem competência é a União e isso é um tributo sobre a renda. Agora, tributo sobre o patrimônio. Todo mundo aqui, ó, aí vira bagunça, né? Vira festa. Então, sobre patrimônio. A União, ela instituiu o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Rural, né, o ITR.
Nós temos ainda o imposto, né, que seria de grandes fortunas, mas falta normatizar, ou seja, precisamos de uma lei que venha e especifique e diga como é que vai ser. Eu acho muito difícil que saia, né, esse aqui, e temos aí de contribuição de melhoria. Já o Estado, ele tem o quê? Ele tem um imposto de transmissão causa-mortes e doações de qualquer natureza, que é o ITCMD. Ou seja, o cara morreu ou tu quer doar alguma coisa, você vai pagar imposto. Inclusive, foi isso que o Flávio Dino fez assim que assumiu, para poder aumentar a arrecadação aí do Estado. O Estado, né, com alegações de que o Estado estava quebrado, ele retrocedeu os últimos 5 anos na declaração de imposto de renda de todo mundo e saiu cobrando o imposto. Ainda, imposto sobre propriedade de veículos automotores, como a gente mencionou, que é o IPVA, e também contribuição de melhoria. Professor, mas que contribuição de melhoria é essa? Bom, aí depende. Se for ter alguma melhoria, ele pode ser instituído. Está normatizado. Agora você tem que ter a melhoria acontecendo para que possa efetivamente. Então vamos imaginar que o Estado vai fazer uma melhoria, então ele tem o direito de cobrar, né, essa contribuição de melhoria. A nível municipal, né, de tributação em cima do patrimônio, nós temos o IPTU, né, que é o Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbano. Então, nós temos ainda o imposto de transmissão de bens imóveis, ou seja, quando você quer transferir, né, a propriedade de algum bem imóvel, uma chácara, né, um terreno, uma casa, e também a contribuição de melhoria. Percebam que a contribuição de melhoria, as 3 esferas podem estar fazendo uso. Claro, porque se a melhoria for no município de Imperatriz, a prefeitura tem condições de estabelecer. Se for a nível estadual, da mesma forma, assim como de nacional, tá? Professor, a CPMF, por exemplo, era uma contribuição, né? Era para melhorar a situação da saúde. Se melhorou, já não sabemos, mas é nesse sentido que funciona. E aí, sobre a atividade econômica, todo mundo também tem um pedacinho aqui. Então, quem é que pode tributar atividade econômica? Quais são, né, os tributos? Então, nós temos o IPI, né, a nível nacional, o IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras. Então, transações financeiras você acaba pagando o IOF. O Imposto de Importação, Imposto de Exportação, a Contribuição Social da Seguridade Social, COFINS, Programa de Integração Social, PIS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. Isso aqui são os principais, tá, pessoal? Claro que vão existir também algumas outras situações, mas aqui são os principais que a gente tem em funcionamento. A nível estadual, você tem o ICMS e a nível municipal, você tem o ISS, né? Então, percebam que sobre o patrimônio e atividade econômica, todas as esferas têm competência para legislar, né? Para instituir e estabelecer cobranças. Agora, sobre o patrimônio, ou sobre a renda, somente a União é quem vai ter competência para estar trabalhando em cima disso. Certo, ilustres? Belezinha? Bom, a gente tem para falar ainda, né? A gente tem ainda aí para conversar com os senhores os princípios, tá? Os princípios para que a gente possa entrar nas nossas atividades.